Olá, senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do módulo de inspeção de equipamentos. Como todos sabem muito bem, meu nome é Rafael, eu sou formado em mecânica industrial, naval, também sou inspetor de equipamentos e inspetor de ultrassom. Certo? De maneira que nessa nossa nova videoaula estaremos tratando aqui sobre um assunto que está, assim, encabeçando de uma certa forma, não como o principal, mas um dos principais temas, né, do nosso curso de equipamentos, de maneira que esse equipamento, esse componente, ele se encontra na sua totalidade em todos os pontos, né, da nossa linha, do nosso sistema de tubulação, que são as válvulas, né? Inclusive nós podemos ter acesso a esse tipo de válvula em casa mesmo, na nossa residência, para vocês verem como elas se encontram em todos os lugares. Então, a nossa videoaula ela vai ser dividida em dois módulos. O primeiro módulo, que vai ser resumido todo nessa nossa primeira videoaula, que é uma forma bem introdutória, né? Falando de uma forma bem geral sobre as válvulas, o que são cada uma e como elas se subdividem. Certo? De maneira que na nossa segunda parte, que é uma parte um pouquinho mais extensa, nós poderemos nos aprofundar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Minha metodologia de aula todos já conhecem, certo? É a apresentação de um slide com a respectiva leitura, caso haja dúvida, algum não esclarecimento, né? Caso alguma coisa não seja esclarecida somente com a leitura, será aí então reforçada com uma explicação. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa videoaula, a nossa apresentação. Primeiramente, o que são válvulas? São dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper o fluxo em uma tubulação. Ou seja, eles são, de uma certa forma, são os agentes controladores, né, do nosso fluxo, do nosso material que é transportado na tubulação, certo? De maneira que todos nós sabemos que uma válvula ela pode interromper parcialmente ou totalmente uma tubulação, certo? De maneira garantindo assim o seu controle. Bom, nós temos aqui um esquema, né, de uma válvula com seu respectivo volante, suas buchas, certo? Seu corpo do castelo aqui, as gachetas. Isso é o componente, é uma visão interna, né, de uma válvula. E aqui nós temos uma representação gráfica de uma por fora. No caso, o seu corpo, né, a sua carcaça. Bom, tipos de válvula. Elas inicialmente, senhores, se subdividem em 5 grandes grupos. Quais são? Primeiramente, válvulas de bloqueio, válvulas de regulagem, válvulas que permitem o fluxo em um só sentido, válvulas que controlam a pressão a montante, ou seja, antes, né, antes da válvula, e válvulas que controlam a pressão a jusante, ou seja, após. Então, dentro das válvulas de bloqueio, temos qual definição? Isso é importante. Destinam-se apenas a estabelecer ou interromper o fluxo, ou seja, só devem trabalhar completamente abertas ou completamente fechadas. Então nós já sabemos que esse tipo de fechamento aí, ele não se tem de forma parcial, ele somente totalmente aberto, liberando totalmente a passagem do fluxo, ou totalmente fechada, interrompendo totalmente o fluxo, certo? E dentro dessa categoria de válvulas, que as válvulas são as válvulas de bloqueio, nós temos as válvulas de gaveta, válvulas de macho, válvulas de esfera e válvulas de comporta. No segundo grupo, nós temos a válvula de regulagem, que são destinadas especificamente para controlar o fluxo, podendo trabalhar em qualquer posição de fechamento parcial. A palavra-chave está aí, parcial. Então, se bloqueio libera ou veda de forma absoluta, a válvula de regulagem você já tem o que? Um meio termo, você já tem uma parcialidade, você já pode, né, ter realmente um controle, uma regulagem de seu fluxo, no caso da sua vazão. E as válvulas são de globo, agulha, controle, borboleta e diafragma, sendo que essas duas últimas podem trabalhar também como válvulas de bloqueio devido à sua capacidade estanque. No terceiro grupo temos a válvula que permite o fluxo em um só sentido, ou seja, são válvulas que pela sua constituição interna só permitem a possibilidade do fluxo passar de uma direção a outra, de maneira que se ela for instalada naquela posição, mesmo que ela esteja totalmente aberta, o fluxo não conseguiria passar
no sentido contrário, certo? São elas as válvulas de retenção e fechamento e as válvulas de pé. Válvulas que controlam a pressão a montante, nós temos aí a de segurança e de alívio, certo? Que é a montante vem antes, válvulas de contrapressão e válvulas de excesso de vazão. E por último, nós temos aqui as válvulas que controlam a pressão a jusante, ou seja, após. Válvulas redutoras e reguladoras de pressão e válvulas de quebra-vácuo. Bom, nós temos aqui agora uma representação mais uma representação de uma válvula, né? Temos as engrenagens de redução, o nosso volante de controle, né, para abrir e fechar, o nosso castelo, que é responsável pela parte central do corpo da nossa válvula. Nós temos aqui o bocal flangeado, certo? E aqui o orifício de escape, né, por onde é transportado o fluido. Nós temos aqui um volante para corrente, ó, você pode adaptar uma corrente para mover o volante. Você pode mover o volante diretamente com a mão nele, ou com aquela haste de extensão, com essa haste de extensão aqui que permite um acesso não remoto, mas um acesso à distância, né, dado o contato com o volante. Temos aqui mais uma representação do cilindro, das válvulas, certo? Seu cilindro hidráulico, as suas gachetas, né, com a haste deslizante aqui nessa parte central e a gaveta aqui. No caso, evidentemente, essa é uma representação gráfica de uma válvula de gaveta, que é uma das principais válvulas que se tem. Bom, tipos de válvula. Primeiramente, vimos aqui que a válvula gaveta é usada inicialmente para serviço on e off. A válvula é fechada por uma face plana, uma cunha vertical que desliza para baixo, através da válvula para bloquear. Ou seja, você tem a passagem do fluido, a válvula gaveta ela simplesmente desce uma haste deslizante de maneira a bloquear totalmente a passagem do fluido. Temos também a válvula globo, que realiza seu controle por um obturador que encosta numa sede localizada no centro da válvula, certo? Ou seja, esse globo que nós estamos referindo também pode ser chamado de obturador. Gravem isso, que isso é importante. Também é conhecido como obturador. E esse obturador ele vai encostar numa sede localizada no centro da válvula. Essa sede seria uma sede de vedação. E subindo o obturador, essa válvula abre, permitindo a passagem do fluxo, certo? Agora, a válvula globo, uma característica, ela é a mais comum utilizada, né, comumente utilizada para serviços de controle precisos, ou seja, é aquele fechamento preciso, certo, e eficaz. Temos também aqui a válvula macho, que é usada inicialmente para serviços on e off e alguns serviços de controle. Bom, ela controla o fluxo por obturador também em forma de cone cilíndrico. Então a diferença de obturadores entre a globo e a macho é simplesmente o perfil, né? O perfil, a característica física, né? A característica física do seu obturador. Na globo, o obturador ele é feito de uma forma esférica, cilíndrica, e aqui no macho ele é feito de forma cônica, né? Bom, uma virada de quarto de volta bloqueia a passagem do fluido, ou seja, ela é uma válvula mais eficaz, ela é mais eficiente na hora de bloquear, né? Porque afinal de contas, com somente um quarto de volta, você consegue bloquear totalmente a passagem. Temos aqui agora a válvula de esfera. É similar no conceito da válvula de macho, mas usa uma esfera rotativa com uma furação transpassante no centro, certo? Que permite uma passagem sem perda de carga na posição aberta. Ou seja, ela é uma esfera com um furo, né, passante nela. Um furo passante. Imagine então uma bola, uma esfera, com um furo de um lado, atravessando até o seu outro lado. Então, para que serve isso? Que quando há o fechamento dessa válvula, certo? Ou seja, quando ela é girada em 90 graus, ela é completamente fechada, porque afinal de contas, o ponto onde estava o furo, ele não estará mais acessível ao fluido, e vai haver o que? A vedação da passagem do fluido sem nenhuma perda de carga, certo? Ela é usada para controles modulantes e serviços em on e off.
Mais válvulas. Válvula de diafragma. Fecha por meio. A válvula de diafragma é usada. Ela fecha por meio de um diagrama flexível preso a um compressor. Quando o compressor é abaixado pela haste da válvula, o diafragma veta e corta o fluxo. A válvula diafragma suporta fluidos corrosivos, erosivos e trabalhos com sujeiras, ou seja, tem-se aí a sua especificação para válvulas de diafragma, né? Ela pode ser usada em meios com fluidos corrosivos, sob agentes erosivos e trabalhos com particulados sólidos, né? Das sujeiras, em alguns casos sujeiras. São operadas garantindo uma total estanqueidade ou para o controle de fluxo, quando parcialmente abertas, e as grandes vantagens do seu uso são menor custo, são baratas, pouco peso, pequeno espaço, possuem capacidade para operar em grandes diâmetros, alta confiabilidade com pressões altas. Ou seja, a válvula de diafragma é uma válvula muito boa, porém não a mais utilizada. Bom, temos aqui a válvula mangote. É particularmente usada por abrasivos ou líquidos com grande quantidade de sólidos em suspensão. Ela veda por meio de um ou mais elementos flexíveis, certo? Como um tubo de borracha que pode ser pressionado para fechar o fluxo. Ou seja, primeira característica, pode trabalhar com grandes quantidades de sólidos em suspensão. Trata bem então com o quê? Com a parte de minerodutos, por exemplo, né, que poderia transportar o minério por aquela pasta veicular, certo? E ela veda por como? De que forma? São um ou mais, geralmente mais de um, elementos flexíveis, certo? Que pode ser pressionado. E quando ela pressiona, ela fecha, né? E interrompe assim o seu fluxo, né? De líquido que estiver passando ali. Temos aqui agora a válvula de agulha, que é um controle de volume que restringe o fluido em linhas pequenas. Ou seja, a válvula de agulha, já sabemos também, que ela é utilizada somente para pequenas espessuras, né? Linhas de pequenas espessuras. O fluido passa através da válvula e faz uma curva de 90 graus, como os senhores podem perceber, ó, uma curva de 90 graus, e passa por dentro do orifício que é vedado por um obturador, esse obturador aqui, certo? Com a forma de um cone muito fino. Então, o que acontece? Como ela é usada somente para tubos de pequenos diâmetros, né? Ela tem esse obturador fino que fecha de forma eficiente a passagem do seu fluido, que já encontra dificuldades por conta dessas curvas de 90 graus. E temos aqui, por fim, a válvula de controle, que é um nome genérico para designar uma grande variedade de válvulas utilizadas para controlar automaticamente parâmetros normais, como pressão, temperatura, nível e vazão, e etc, né? Então são simplesmente válvulas que servem para controlar esses parâmetros, certo? Bom, senhores, e com isso encerramos a nossa primeira parte, né, da nossa videoaula, nossa primeira videoaula, inclusive, de maneira que nas próximas videoaulas poderemos ver de forma mais detalhada todas essas válvulas que aqui demos início, né? Então, mais fiquem todos com Deus, até a próxima. Tchau.